Oi. Apareceu certinho? Tá, mas tá aparecendo. Deixa eu ver. É, tem um delay mesmo, né? Oi! Vocês estão me ouvindo bem, né? Pessoal entrando. Oi, gente, tudo bem? Oi, oi, oi. Vou autorizar a Mariane a entrar aqui. Preparados para tomar bronca da nutricionista hoje? Tô boazinha. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Chegou nosso dia hoje. Ai, finalmente. Deu certo hoje. Deixa eu só arrumar aqui a câmera, peraí. Sim. Esperar o pessoal ir entrando também. Tá bom. Nossa. Colocou um filtro aí. Eu apertei sem querer, calma aí. Gente, ai, pronto. Mas acho que é isso, pronto. Acho que pode começar já, né? Bastante gente já entrou. Tá bom. Olha lá o Fran já falando. Oi, pessoal. Nossa, apareceu agora pra mim as mensagens. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Tá certo. Bom, eu vou começar aqui me apresentando. Para quem não me conhece, né? Eu sou a Natasha. Não vou me delongar na minha apresentação. E hoje a gente está recebendo essa brilhante nutricionista, Mariane Marques, que a gente adora, a gente ama. A gente percebeu a necessidade de falar sobre nutrição esportiva vegana, né? Porque tem um mito por trás desse tema, né? E atualmente a gente vive nessa ânsia das pessoas de não consumirem carboidrato, né? E consumirem exageradamente a proteína, como se carboidrato fosse só pão e macarrão e proteína fosse o salvador da pátria, né? Sim. É muito Então, eu vou comum. passar a palavra para você se apresentar e já vou te deixar uma pergunta. Os veganos estão nutricionalmente em desvantagem? Boa pergunta. Vamos lá, então. Oi, pessoal, boa noite para todo mundo que tá aqui hoje. Bom, meu nome é Mariane, né? Como ela já me apresentou, eu sou nutricionista. Eu me especializei na parte clínica da nutrição, então é bem a parte de metabolismo em diversas condições de saúde e também na parte de saúde em si. Também estudei um pouco da área de hospital, então essa parte de sonda, de nutrição enteral, parenteral. É uma formação assim bem completa, né? E aí, dando seguimento, eu fiz a parte de nutrição esportiva, funcional. Eu já estava atendendo muitos praticantes de atividade física, atletas, e aí tive a oportunidade de ter professores brilhantes que atendiam dessas pessoas, né, e puderam compartilhar um pouco da experiência deles comigo. Então, foi algo que me ajudou, assim, bastante. E eu sigo também aplicando muito do que eu aprendi e estudo até hoje. E junto de tudo isso, também fiz um mestrado na área
obesidade, diabetes, a parte de cirurgia bariátrica também. Então, eu estudei bastante essa parte de micronutrientes, de vitaminas, de minerais, que a gente vai conversar um pouco hoje. Claro que eu quero trazer mais a parte prática, mas também vou trazer algumas coisas a nível teórico, né, para vocês saberem. Eu acho que o paciente vegano, no geral, assim, ele já chega com muito conhecimento e é sempre uma troca as consultas. Eu acabo aprendendo junto e é muito gratificante. Nossa, falei bastante, né? Então você acha que o atleta vegano, né, já está em vantagem porque já tem um conhecimento, né, já sabe o que faz bem, o que faz Eu mal. uma pressão social, assim, né? Porque é uma coisa diferente. Hoje nem tanto, né? Mas pegasse alguns anos atrás, assim, era uma coisa muito diferente. Então, existe uma pressão mesmo. E a pessoa se sente insegura, vai buscar conhecimento, vai aprender sobre o assunto até para ela poder falar com mais propriedade disso e poder Debater. compartilhar. Debater, literalmente, né? Bem isso, né? Porque ainda tem. Hoje ainda nem tanto, mas antigamente tinha muito do mito da anemia, do ferro, das proteínas, até hoje tem, né? Então tem tudo isso por trás do veganismo, do atleta vegano principalmente. Sim. E até respondendo, né, a sua pergunta, uma desvantagem nutricional, se a gente olhar o contexto dessa frase, uma desvantagem é como se fosse algo que trouxesse um prejuízo nutricionalmente falando, né? Quando a gente fala de nutrientes na parte da nutrição, os alimentos que vão fornecer isso em maior quantidade são os alimentos de origem vegetal. Então, é uma dieta à base de vegetais, né? É uma minimamente processada, né? Evitar o máximo possível esses produtos que a gente tem no mercado e procurar se alimentar com os alimentos de origem vegetal mesmo, que são a fonte primária dos nutrientes. Sim, literalmente os nutrientes que vêm da terra, né? Não E aqueles que a gente compra congelado. Atualmente tem um monte de produto assim, né? sim, sim. Até uma dúvida, né? Trazendo essa parte de consumo de nutrientes, tem esse mito das proteínas até hoje, que é uma coisa que, assim, não tem tanta relevância na prática, mas existe isso porque sempre a proteína de referência foi o ovo, assim, tem uma quantidade muito alta de aminoácidos, né? Os alimentos de origem vegetal são muito diferentes a composição. Então, isso, ao invés da gente pensar no que a gente precisa, né, na necessidade, se colocou um alimento X lá que tinha uma quantidade alta de aminoácidos, não necessariamente aquilo se fazia uma correlação, se aquilo realmente ia suprir o que a gente precisava e tudo mais, né? E por isso que existe esse mito. E aí eu falei dos alimentos de origem vegetal serem fontes primárias, porque quando a gente pensa no animal, né, ele na verdade ele consumiu o alimento de origem vegetal para ter os aminoácidos que ele precisava. Por que a gente não pode ir também na fonte direta do alimento, né? Então, quando eu explico isso para os pacientes, isso costuma trazer uma certa tranquilidade e a pessoa começa a entender mesmo, né? O porquê que ela pode se alimentar assim e por que isso pode ser tão saudável para ela. É, Mas tentar, né, também. sim. E também tem aquele plus que eu sempre costumo falar, porque você, a partir do momento que você se torna um vegetariano estrito, um vegano, você deixa de consumir animais, deixa de explorar e matar, você deixa de fazer parte dessa cadeia de exploração que faz muito mal, né, para o meio ambiente, para os animais principalmente, e até mesmo para a gente. Então a gente tem a consciência tranquila de se alimentar bem, sem maltratar ninguém, né? Eu acho que não existe argumentos contrários, assim. Hoje isso está cada vez mais embasado, né? A gente precisa de cada vez mais profissionais que possam atender esse público, porque é cada vez mais pessoas aderindo a isso, né? Sim. E assim, qual que você diria que são os principais nutrientes de atenção para um atleta vegano? Tá. A gente pode pensar principalmente na B12, que é um nutriente que está ausente na alimentação vegetariana. A B12, na verdade, ela tem origem de bactérias, né? Bactérias que a gente não tem mais contato, a gente vive num ambiente muito estéril e. Ai, desculpa. E
E assim, a suplementação acaba sendo uma consequência da vida moderna. Então, assim, não é só exclusividade de vegetarianos, de veganos. Na verdade, eu peço para todos os pacientes e muitos apresentam deficiência. Daí a gente suplementa. Não sei se vocês querem saber exames, essas coisas. Posso falar também? Não sei. Seria legal. Posso falar? Eu sempre peço 3 exames para fazer essa avaliação, que é a vitamina B12, o ácido fólico e a homocisteína. A vitamina B12, ela tem um parâmetro a nível populacional, que ela tem que estar acima de 490. O ácido fólico, eu às vezes suplemento junto, porque ele participa do metabolismo dessa vitamina. E a homocisteína, quando a B12 está muito baixa, ela costuma estar em níveis muito altos. Então, eu vou correlacionando esses 3 exames para conseguir adequar aí, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Uma outra dúvida que as pessoas têm é qual a suplementação que deve ser usada, né? Qual o tipo de suplemento, se é via oral, injetável, sublingual. E assim, a gente tem estudo mostrando que via oral, a suplementação ela é muito boa, ela tem um efeito muito bom e muito melhor que a injetável, que acaba causando um desequilíbrio grande no metabolismo de outros nutrientes, porque é uma sobrecarga muito grande Sim. que é colocado ali de uma vez. Sempre que a gente pensa em suplementar, a gente tem que tentar pensar naquilo como se fosse um alimento, para não desregular tanto, né? Por isso que é legal suplementar diariamente ou com uma frequência maior do que dar isso de uma vez, né? Uma vez no mês e causar uma sobrecarga aí no organismo. E é bom também passar com a nutricionista para saber qual que é a dosagem, para cada um pode variar, né? Sim. Infelizmente eu não posso falar de doses aqui, porque é algo muito individual, né? Mas tem suplementos assim que contemplam a dose, que vendem prontos, né? E dá para usar tranquilamente. Não é algo difícil de se adequar, entendeu? Sim. E um outro nutriente que você acha que tem que ter mais atenção além da B12, teria algum outro? Sim, tem o ferro, que não é característico, né, também da população vegana. É muito comum a deficiência, cerca de 1/3 da população tem. Então, é algo já que deveria ser, assim, como é que fala? Tipo, noticiado, avisado, né, para as pessoas. Porque tem pessoas que passam ali com anos de deficiência de ferro e não percebem, Sim. realmente não sabem também, né? Tem até médicos que não fazem essa avaliação. Mas é um nutriente que é muito mais comum a deficiência em mulheres, porque há uma perda grande de ferro pela menstruação. E falando dos alimentos que são ricos em ferro, a gente pode pensar nas leguminosas, nas folhas leguminosas são os feijões, tá? As folhas verdes escuras, as castanhas, sementes. De uma forma geral, tem uma quantidade aí significativa, mas assim, a deficiência ela só vai ser assim sanada, né? A pessoa vai se curar disso com a suplementação. Então, pelo menos 3 meses de suplementação precisa fazer. Também não é algo difícil de ser adequado, né? Mas precisa de um acompanhamento. Sim. Quando aparece assim, essa deficiência, por exemplo, a B12, ou a deficiência abaixo de 490, como você falou, o ferro, ou qualquer uma outra, vitamina D também, é só com suplemento, não é com alimentação que resolve. No caso da maioria delas, sim. B12, ferro, maioria sim. E, assim, alguma deficiência puxa outra deficiência, tipo a deficiência de vitamina de B12 puxa alguma outra deficiência? Sim, Piora? a de B12 puxa muito ácido fólico. Por isso que eu falei que eu sempre avalio os dois, né? Mas, por exemplo, se a pessoa usa uma dose injetável de B12 muito grande, ela vai depletar muito ferro. Então, assim, por isso que eu falo, né? O corpo, ele funciona em sinergia, assim. Quando você desequilibra uma coisa, nossa, é uma cascata, assim. Você mexe em tudo. E até na parte hormonal também. Então, precisa Sim. ter cuidado aí. Até por isso que tem que analisar o caso concreto, né? Porque cada corpo é um corpo e é uma matemática na nutrição, né? Você tem que analisar tudo. A nutrição é uma ciência bem, tipo,
cartesiana, assim, é meio certo e errado, sabe? As recomendações direitinho, é bem assim mesmo. Por isso que a gente tem que avaliar tudo. E aí, Certo. continuando, né, com a sua pergunta, um outro nutriente que a gente pode pensar é o ômega 3, que é um ácido graxo essencial, essencial quando a gente fala que ele também tem que ser obtido pela alimentação. Aí as fontes principais, principalmente a chia, a linhaça, a gente tem algumas castanhas como nozes, macadâmia também. E a quantidade de óleo de linhaça que dá para usar é por volta de 1 colher de chá no dia, né? Que já contempla a necessidade. Ou 2 colheres de sopa de chia ou linhaça moída. Também já conseguiria atingir a necessidade dele. Ele é bem Assim, importante. e assim, o gosto é ruinzinho, né? Se, por exemplo, misturar num azeite ou em alguma outra coisa, tem o mesmo Olha, efeito? tem. Eu costumo sempre fazer uma composição de azeite com óleo de linhaça. Porque o óleo de linhaça é muito ruim, assim. Ele não é gostoso. Então, eu acho que o azeite dá uma enganada e dá para pôr uns temperinhos. Fica bom. Ah, essa é uma boa dica mesmo. Tem alguma proporção, assim, para garantir o consumo diário? Tem sim. Eu não lembro agora de cabeça, mas depois eu passo direitinho, mas é uma recomendação, sim. Certo, legal. Tem mais algum outro nutriente? Tem também o zinco. O zinco ele é muito parecido com o ferro. Ele tem fatores antinutricionais que vão prejudicar a absorção dele. Então, ele vem muito dos feijões também, dos cereais integrais. Então, procurar sempre deixar de molho esses alimentos e consumir, cozinhar ou germinar, enfim, consumir aí de uma forma que o corpo consiga aproveitar a disponibilidade desse nutriente. Ele também tem que ter um certo cuidado, ele está muito envolvido na parte do funcionamento do sistema imunológico, produção de alguns hormônios também. Ele vai agir regulando assim o metabolismo de uma forma geral. Ele é bem importante. Eu até li recentemente que a deficiência de zinco pode ter causado problema na pele, né? Eu não sabia disso. Sim, é muito comum que às vezes a pessoa esteja com a deficiência, esteja com alguns sintomas de pele. Eu costumo perguntar isso em consulta e eu já vou também destrinchando isso, né? Porque conforme o sintoma que a pessoa apresenta, a gente já começa a investigar quais as possíveis deficiências que ela pode ter, né? Por conta disso. É possível, por exemplo, a B12, você diz que, inclusive, quem consome carne, né, ovos, qualquer bicho, né, pode ter deficiência de B12. É Sim. possível também, por exemplo, a pessoa consumir muitos feijões e ter deficiência de zinco? Olha, é possível se ela tiver uma demanda muito grande desse nutriente. E é um pouco difícil diagnosticar a deficiência, porque os níveis séricos nem sempre refletem o estoque real, assim. Por isso que é bacana a gente relacionar com sinais e sintomas, mas a gente tem o parâmetro de exame, eu costumo pedir, e quando eu vejo que está muito próximo, assim, de um limite mínimo, eu já costumo suplementar como forma de prevenção. A gente tem um parâmetro clínico dele também, que é acima de 100, mais ou menos, e aí, abaixo disso, já começa a suplementação também. Certo. A deficiência de... Existe deficiência de proteína? Nem sei, tem deficiência de proteína? Existe. Por incrível que pareça, o que acontece, assim, que eu vejo? As pessoas que estão em transição para uma alimentação vegetariana, elas olham a alimentação onívora igual à alimentação vegetariana, mas, assim, é totalmente diferente o perfil da alimentação. E aí, quando elas fazem a transição, muitas vezes se torna uma alimentação com baixa quantidade calórica e elas não, e aí por quê? Porque quando elas fazem a transição, a alimentação fica com muito poucas calorias, né? E aí quando a gente não atinge as calorias que a gente precisa, a gente não consegue atingir a quantidade proteica do dia. Então, assim, você fazendo a adequação das calorias do dia, naturalmente é possível atingir essa quantidade proteica. Por isso que tem que ter atenção. Não dá para fazer dieta muito restrita, porque aí a pessoa vai desistir, ela vai se sentir fraca, ela não vai conseguir ter a demanda ali de nutrientes que ela precisa.
e naturalmente ela vai parar, né? Como? Especialmente para os praticantes de esporte, né? Daí dá aquela desanimada, né? Pensa, não dá para ser vegano e ser atleta, aí já desiste de ser vegano, né? Sim, e isso é muito comum. E assim, eu acho que falta uma capacitação mesmo dos profissionais de não ver a alimentação vegetariana como a alimentação onívora. É diferente o perfil. Ela tem muito mais carboidrato, ela tem muito mais fibra, ela tem menos gordura, ela tem o que a gente precisa de proteína, ela tem uma quantidade muito alta de micronutrientes. Então, assim, é outro perfil de alimentação, né? A gente precisa realmente mudar a nossa cabeça, né? E pensar e estudar isso, né? De forma diferente. Sim, que é aquilo que você falou no começo. Quando a gente se torna vegetariano, vegano, a gente passa a prestar mais atenção na nossa alimentação, porque a gente tem receio do que vão falar, ó lá, não vai se dar bem, né? Já começam a ficar em cima. Então a gente acaba se alimentando melhor mesmo, né? Sim, por causa dessa pressão, né? Parece que o pessoal vira fiscal, né? Tipo, Fiscal o de que que você prato, tá fiscal de comendo aí? proteína. Eu quero comer também. Mas eu acho que isso desperta, tipo, uma curiosidade da Sim, pessoa querer fazer igual, sabe? No fundo. sim, E é a gente ir mostrando esse exemplo faz toda a diferença, né? Que é é possível, diferente. que é gostoso e saudável ainda, né? Sim, os pratos são bonitos também, né? Então, E muito. também tem o carboidrato, né? Aquilo que a gente estava falando no começo, que as pessoas agora têm horror a carboidrato, como se carboidrato fosse só pão, farinha branca, coisas assim. É muito além disso o carboidrato, né? Sim. Quando a gente fala de carboidrato, de proteína, é até um conceito, né, trazendo aqui um pouco simplista da nutrição, porque eu não vou comer um carboidrato, uma proteína, eu vou comer uma banana, sabe, um pão. E dentro Sim, disso tem carboidrato, tem fibra, tem vitaminas, tem minerais. Então acho que a gente precisa ir mudando, né? Porque vira esse terrorismo. Nossa, carbo não. Proteína é nesse momento, eu só posso comer esse horário, né? Fica tudo isso. E quando a gente fala dos alimentos ricos em carboidratos, a gente pode pensar em vários, né? Frutas, os legumes, raízes, batata, inhame, tudo isso tem bastante carboidrato. E é super natural e saudável, tem bastante fibra também, tem bastante vitaminas, tem bastante minerais. Então é sempre tentar pensar nesse conjunto, né? sim. É o que eu costumo falar. Se a gente fizer um prato com 5 cores, já é um grande ganho, né? Sim, com certeza. Quanto mais colorido o prato, mais a diversidade de nutrientes que você vai estar oferecendo para o seu corpo. Uhum. Então, e quanto mais cru ele tiver também, você preserva ainda mais essa densidade nutricional. Claro que tem alimentos que vão ser melhor cozidos, né, por conta de fatores antinutricionais. Mas, regra geral, assim, quanto mais natural o alimento ele se apresenta, melhor é para a nossa absorção, né, para o nosso aproveitamento. Sim. Você também acredita que o cálcio, acredita, não sabe, né? Se o cálcio também é uma preocupação pra gente? Sim, ia falar do cálcio agora para Ah, finalizar até. O cálcio, ele não é que ele chega a ser uma preocupação, mas para algumas pessoas elas acabam, acho que não dando tanto atenção para ele e acabam esquecendo de comer fontes mesmo ricas em cálcio. Além das folhas verdes escuras, a gente pode pensar principalmente no tahine, que é uma fonte muito rica em cálcio. Amêndoa também tem uma quantidade significativa. A gente pode pensar em oleaginosas, sementes, os temperos frescos também. Tofu fortificado tem uma quantidade muito boa. Os leites vegetais que a gente tem no mercado, alguns são ultraprocessados, mas alguns que têm poucos ingredientes, eles são bons e tem uma quantidade de cálcio boa também. uhum. Então, assim, ele vai vir de várias fontes, né? O feijão branco também tem. Então, tem que consumir um pouquinho, né, ao longo de todo o dia para conseguir atingir a necessidade. Sim. Eu costumo pedir um exame que a gente chama de calciúria, que é para ver a dosagem de cálcio na urina. E aí, quanto
Quanto maior o nível de cálcio que se excreta, menos o seu corpo está precisando fazer o equilíbrio, assim, retirando do osso, né? Isso pensando, claro, a longo prazo, né? Mas sempre que a gente excreta pouco, é que a gente está consumindo pouco. E aí, pela alimentação, dá para adequar isso e ir vendo esse exame para ver se ele melhora. E existe mesmo aquela relação, eu li uma vez a relação de que o excesso de ferro impede a absorção do cálcio ou vice-versa, alguma coisa assim? Existe sim. Eles são nutrientes que competem, mas na alimentação vegetariana isso não costuma ser um problema, porque os alimentos que têm quantidade de cálcio e vão estar juntos ali na refeição, eles não chegam a 300 miligramas, que seria essa quantidade que vai promover essa competição. Então, assim, não seria um grande problema, sabe? É realmente. É uma prova de que a natureza é perfeita, né? Que faz equilibrado já. Sim, é isso mesmo. A gente já tem isso em quantidades muito adequadas, né? A natureza, ela pensa em tudo, assim. É bem isso que você falou. Inclusive na parte de carboidrato e proteína. A proporção é maior de carboidrato do que de proteína, né? Então, gente... Exatamente. Até estudos, assim, a gente vê que uma quantidade média de carboidrato é pelo menos 50% do que a gente consome de calorias. É muita coisa. E o que a gente tem mais abundante numa alimentação vegetariana é o quê? É isso, são alimentos ricos em carboidratos. Sim. Teria mais algum nutriente que precisa de atenção? Não, acho que são mais esses, regra geral. A gente tem alguns outros que participam na parte esportiva, né, do metabolismo energético, as vitaminas do complexo B, o magnésio, as vitaminas antioxidantes, a vitamina A, vitamina C, vitamina E, os carotenoides, os compostos bioativos dos alimentos, A principalmente D, em alimentos. né? Também. Oi? A vitamina D também. Ela não é tanto dessa questão dos vegetarianos também, é mais pela exposição solar, mas como hoje poucas pessoas tomam sol, assim, né? Então, às vezes acaba sendo necessário suplementar, assim. Mas assim, eu atendo muito corredor que corre ao ar livre, sabe? Não costuma ser um problema muito grande, assim. É mais Eu não também toma sol. tenho deficiência de vitamina D. A gente toma bastante sol, a gente gosta da vida, né? Do prana, né? Eu sempre oriento, pelo menos 20 minutos de sol por dia, um horário aí perto do almoço, que a gente tem mais raios ultravioletas, que a gente fala que são UVBs, né? Que vão trazer essa vitamina. É importante a gente garantir. E sempre protetor solar. Aí pode deixar uma área exposta do corpo, pode ser o braço, a perna. E não pode ter o bloqueio de um vidro, né? Dentro do escritório, né? Tem que ser ao ar livre. Sim. É estranho, né? Mas a gente tem essa vida dentro de É a realidade da maioria das pessoas, sim. Sim. Mas é isso, assim, de nutrientes. A gente tem o selênio também, mas todos pela alimentação de origem vegetal é muito fácil de ser suprido, assim. Uhum. O que você indicaria, assim, para determinadas modalidades esportivas, como pré-treino e pós-treino? Antes de dar essas recomendações, é muito importante falar que o mais importante é sempre a quantidade diária de nutrientes no dia. Então, assim, não adianta eu fazer um pré-treino lindo e eu não pular uma refeição principal, ou não comer o que eu preciso de algum nutriente em determinado momento, porque não vai adiantar, né? A gente tem um estoque aí de coisas que a gente vai guardando no nosso corpo. Então, o nosso pré-treino costuma ser tudo que a gente fez antes, na verdade, né? Mas claro que tem alguns nutrientes que vão ajudar nessa parte, né? E aí, pensando tanto em esportes de força como esportes de endurance, a gente tem que pensar mais uma vez no carboidrato, né? Os alimentos ricos em carboidratos, eles fornecem energia para as células. Então, é muito importante que tenham eles nesse momento. Aí a gente tem muitas frutas que são bem ricas em carboidratos e tem compostos que podem ajudar nos treinos. Agora, pensando num treino de endurance, por exemplo, a melancia, ela tem um composto que chama, a nível de curiosidade, para o pessoal saber, né? Citrulina
que faz uma conversão em outro composto que chama arginina, que promove a vasodilatação dos vasos, chegando mais nutrientes para o tecido. E isso melhora a performance durante os treinos, por exemplo. Também se fala muito do nitrato, que está muito presente nos alimentos de origem vegetal. Se fala muito da beterraba, né? Mas tem muito no alface, salsinha, enfim, vários alimentos aí. Então, a pessoa que tem uma alimentação à base desses alimentos, ela já vai ter um favorecimento aí para executar esses treinos, né? E aí eu costumo mais dar prioridade para esses alimentos mais ricos em carboidratos, também pensando em vitaminas do complexo B, que as frutas vão fornecer bastante. Mas claro que isso é muito adequado de acordo com cada pessoa, né? Tem algumas pessoas que treinam, antes disso elas fazem uma refeição principal, um café da manhã, um almoço, um jantar. Isso É o também caso. poderia... Oi? É o meu caso. Então, isso poderia entrar como um super pré-treino, assim, porque tem tudo que a gente precisa ali, né? Tem todos os nutrientes, não só, né, trazendo só essa questão dos carboidratos. Tem vários carboidratos misturados de vários tipos, tem as proteínas, tem as vitaminas, tem os minerais. Então a gente tem legumes, né? Tem os feijões, tem salada, tem bastante fibra. A Virgínia tá perguntando se açaí também poderia entrar. Nossa, eu não tô vendo as perguntas, tá? Mas não sei por que não tá aparecendo. Poderia, o açaí é uma fruta bem interessante, tem bastante antioxidante, bastante carboidrato também. É bem energético, assim. O açaí Super... verdadeiro, né? Sim, tem guaraná. Mas assim, as recomendações não mudam tanto, né, do tipo de treino. Mas é que assim, treinos de força, a demanda de carboidrato é muito alta, né? Se a pessoa ela vai treinar sem ter consumido esse nutriente, ela não vai ter força para o treino, porque é o primeiro nutriente que vai ser quebrado ali. Então, assim, não dá para fazer esses jejuns, né, que muitas pessoas às vezes fazem para treinar força. É um nutriente ali que a gente tem que garantir nos estoques e ter uma quantidade satisfatória mesmo. Sim. E assim, durante o treino, se for um treino mais longo, com mais de 1 hora de treino, a gente tem recomendação para isso também de carboidrato. É mais ou menos de 30 a 60 gramas de carboidrato a partir da primeira hora de treino. Então, as frutas vão contemplar essa quantidade. A gente pode pensar, no caso de corredores, eles gostam muito de rapadura, tem muito gosto do açúcar mascavo, né? E a partir daí de 2 horas, 2 horas e meia de treino, combinar os tipos de carboidratos. Então, usar outros tipos. Além do que possa vir, né, da batata, de fruta, de suco. A gente pode pensar em fruta seca. Só tomar cuidado com a quantidade de fibras, porque como a alimentação vegetariana tem muitas fibras, quando a gente vai aumentando as calorias, a quantidade de fibras fica muito alta e isso pode soltar muito o intestino numa prova de longa duração. Para quem tá correndo no meio do mato não é problema, né? Desculpa. Meu, isso é uma queixa comum, tá? Por isso Todo mundo fala, né? Quando muda a alimentação para vegetariana. não, se às vezes você pega um atleta que tem um consumo de 5.000, 6.000 calorias, não dá para manter a alimentação totalmente integral. Tem que mudar ela para uma alimentação refinada, porque Pode comer macarrão, pão. pode, tranquilo, não tem problema E a nenhum. paçoca? Eles estão aqui falando da paçoca. Gente, por que será que não tá aparecendo para mim? Ai, que Tá pena. todo mundo falando de paçoca aqui. A paçoca é muito legal também, ela tem uma quantidade boa de carboidratos, então funciona bem, assim. E as pessoas gostam de comer. Ela é bem docinha, ela dá acho que aquela energia, aquela disposição para o treino. É bem legal. E aí no pós-treino,
Eu gosto muito de trabalhar com refeições também principais, assim, um pratão de macarrão, sabe? Porque é uma coisa que vai fornecer energia rápida. Aí a gente pode pensar nas proteínas também, porque o exercício ele é bem catabólico, assim, ele quebra um monte de proteínas, né? É uma forma do corpo ir tentando equilibrar o que a gente precisa. E aí a gente pode pensar nos bolinhos aí com feijões, hamburguinhos, sabe? Coisas assim. Tofu também. Oi? Tofu. Também, também. E tem pessoas que gostam muito de usar suplemento por conta da praticidade, então também é uma opção mais prática, né? Mas comer eu acho que é sempre mais satisfatório, assim, e a pessoa também se sente bem, né? De poder estar suprindo ali a demanda do que ela precisa. Então, Sim. Para quem, também por exemplo, não tem tempo de fazer um pós-treino de comida de verdade, poderia fazer um sucão batido com alguma coisa? poderia. Aí eu costumo sempre misturar a fruta, uma fonte de ômega 3, pensando que ela tem essa atividade anti-inflamatória. Eu gosto de indicar também. Uma bebida tipo água de coco, assim, que vai fornecer sais minerais também importantes, é legal. Eu nem falei, mas eu uso alguns chás também para estimular antes do treino, também é interessante. Legal. É bem interessante. E gengibre também é bem legal, assim, ele é bem anti-inflamatório, dá para colocar nesse período e ele age aí nessa recuperação. E é super barato, né? É um alimento muito legal de usar no dia a dia. A cúrcuma também tem esse mesmo efeito. Então, ir fazendo essas combinações desses alimentos aí, é bem interessante. Qual chá você recomendaria? Então, a gente, assim, tem vários, né? Um que eu acho bem legal, que ele dá bastante foco, é o chá preto. Ele tem um composto que a gente chama de L-teanina. Ele aumenta muito o foco ali durante qualquer atividade que você for fazer, né? Não só nos treinos. Se você quer estudar, por exemplo, as pessoas tomam muito café, mas o café ele aumenta a atividade cerebral, então ele aumenta o nível de ansiedade que a gente sente, né? O chá preto já não, ele aumenta o foco, o centramento, assim. Então melhora bastante. Numa prova mais longa, eu vejo que chegando no quilômetro 30, assim, as pessoas vão perdendo o foco da prova. É normal isso, tá? Eu não sei o que é isso. Nossa, no consultório o pessoal sempre fala, nossa, chega no quilômetro 32, 33, vai dando um desânimo. Assim, é muito tempo de prova, né, se for pensar. E aí usar esses compostos, né, e pensar em aumentar ali o foco da pessoa para o treino é muito legal e ajuda muito. Porque é como se realmente ajudasse, né, ela a voltar para finalizar a prova, né? Uhum. Chá de hibisco você recomenda? Num treino assim, eu não costumo recomendar porque ele tem um efeito bem diurético, sabe? Uhum. Mas para uma pessoa que esteja com uma queixa de retenção de líquidos, ele pode ser uma alternativa, assim, interessante. Uhum. Uma coisa legal que o pessoal gosta também é caldo de cana. Ah, Assim, ele tem uma quantidade também muito grande, né? Tanto de vitaminas, de minerais e de carboidrato, assim. Ele é bem, repõe rapidinho ali os estoques, né? E sim. de uma forma muito prática também. É uma bomba, né? Uma bomba, assim. O Fran está aqui perguntando, pergunta se proteína intratreino longo, depois de 3 horas de prova. Sim, é legal usar, porque às vezes dá um pouquinho de fome também durante a prova. Eu acho que das experiências que eu tenho com os pacientes, eles gostam e também dá um fortalecimento, assim, para continuar até o final da prova. Nossa, gente, que pena, não tô vendo as perguntas. O Felipe está aqui perguntando de Coca-Cola. Isso daí nem é pergunta que se faça, né? Não, mas sabe por quê? Porque as provas de corrida é muito comum ter Coca-Cola. Gatorade. Sim. O Gatorade é um repositor, né, hidroeletrolítico, assim. Dá para usar também, porque a gente transpira ao longo de provas, né, maiores, assim. E aí tem que repor, a gente tem que pensar em sódio, cloro, magnésio, potássio, tudo isso tem que ser reposto também. Eu sempre combino com os pacientes deles pesarem antes do treino, depois do treino
o tanto que eles bebem de líquido e, se for possível, medir também a quantidade de urina é importante. E aí eu aplico uma fórmula que a gente tem na nutrição esportiva, colocando todos esses valores e dividindo pelo tempo de treino. E aí a gente tem um valor que é tipo a perda do suor da pessoa, né? E aí tem um nível que acima disso a gente tem que repor sódio. Então aí eu costumo adequar isso mediante esses valores. Certo. Num treino assim de força, que tem uma duração de no máximo 2 horas, né? Para quem pratica treino de força, não tem necessidade dessa. Não, é outra coisa. Pode caprichar bem no pré-treino, né? Mas caso a pessoa não tenha tido tempo de fazer um baita pré-treino, talvez ela tenha que comer alguma coisa aí a partir da primeira hora de treino. Mas eu acho muito importante sempre sentir o próprio corpo, né? Eu acho que o nosso corpo ele vai dando sinais ali que a gente precisa. E normalmente é comum a pessoa relatar fraqueza quando ela tem vontade de comer num exercício de força. Daí é muito do que ela tem vontade de comer, assim. Tem pessoas que não gostam de comer no meio do treino, daí tem que usar uma coisa mais prática. As frutas secas são legais, práticas de levar, assim, acho fácil. Um lanchinho, às vezes, se a pessoa quiser comer também, ele cai muito bem. Ou uma bebida energética também daria para. Uhum. Que é o que a maioria faz, né? Certo. A Ana Clara fez uma pergunta aqui que eu já vou pegar o gancho. Ela perguntou quais são as proporções de carboidrato e proteína na dieta vegana. Então, assim, seria legal você falar um pouco sobre a suplementação, né? O que é necessário, creatina, suplementar proteína, BCAA, a gente já sabe que não é importante, é gasto de dinheiro, né? Sim, o BCAA, na verdade, são aminoácidos, né? A gente consumindo a proteína que a gente precisa, a gente obtém eles. Mas, assim, a gente não precisa de suplementar proteínas, tá? É muito mais pela praticidade que as pessoas usam. Ou então em casos que a pessoa tem uma demanda de calorias muito alta, que ela treina muito, que às vezes precisa incluir. Mas, regra geral, a gente consegue o que precisa, né? A necessidade aí é por volta de 10 a 15% do valor de calorias do dia, de proteínas. A gente tem algumas recomendações por grama, por quilo de peso, né? Vou falar só para vocês saberem, né? Já que perguntaram. Para indivíduos que não treinam, a gente tem as diretrizes internacionais, por volta de 0,8 gramas por quilo de peso por dia de proteínas. Eu costumo arredondar esse valor para 1 grama por quilo de peso por dia. Então, por exemplo, uma pessoa que pesa 70 quilos, ela teria que consumir 70 gramas de proteína no dia inteiro. Então, não é numa refeição só, ela vai fracionar isso ao longo do dia. E aí a gente tem uma outra recomendação que contempla a quantidade por refeição, que é por volta de 0,2 a 0,5 gramas por quilo de peso por dia por quilo de peso por refeição. Então, por exemplo, uma pessoa que pesa aí 60 quilos, nossa, não sei quanto que daria, assim, mas por volta de 60, mais ou menos, 60. Enfim, por volta de. É essa conta. Não dá isso, não. Dá bem menos, assim, mas vai dar uns 10 gramas, pelo menos, e tem um valor máximo que ela poderia consumir também de proteína. Então, tem essas recomendações e tem as recomendações também para exercícios de força, que é 1,2 a 1,7 gramas por quilo de peso por dia, essa recomendação, tá? Então, você vê que as diretrizes, elas se baseiam mais na recomendação diária, como eu falei, né? Depois eu vou trazer mais esse conceito, mas existe essa coisa da janela anabólica, janela de oportunidade. A gente vê que isso não faz tanta diferença assim. O mais importante é sempre a quantidade do dia. Tá. Esse consumo que você está sugerindo, você está falando, é referente a quem quer ter ganhos estéticos ou para quem quer se manter treinando bem? Ou não, os se dois... manter treinando bem. Isso não é estético, tá? É a nível de recomendação esportiva mesmo. E aí, para esporte de endurance, a gente tem 1,2 a 1,4 gramas por quilo de peso aí de proteína no dia também, né? E assim, facilmente dá para atingir isso se a gente Ao quiser. longo do dia, né? Sim, muito fácil. Assim, em Não é termos práticos, o que você diria? 2 conchas de feijão, por exemplo?
Ó, 2 cons a gente consegue aí no almoço, né, e no jantar, dá para chegar a 1,5, mais ou menos, uma quantidade boa. E aí eu costumo colocar em outras refeições, assim, opções também para complementar. Então, pastinhas, castanhas também tem uma quantidade boa. As frutas, no geral, apesar de não se falarem nelas, elas também têm um pouquinho de proteína e no final do dia isso faz diferença. A Então, melancia tem bastante proteína, né? os alimentos de origem vegetal, a gente tem de 10 a 40% de proteína. Aí varia, né? Quanto mais proteico, maior essa porcentagem. Mas assim, todos têm. Então, é a gente começar a pensar na nutrição de uma forma integral. E não olhar o alimento, é um carboidrato, é uma proteína. Não, ele tem um monte de coisa ali, não é só isso. Aqui tem uma pergunta, quem é minha treinadora, ela está participando da live, estou muito feliz que ela está aqui. Ela está perguntando se existe alguma tabela de referência de proteínas nos alimentos que você confia. Olha, eu gosto muito da Taco. Tem também uma que é dos Estados Unidos, que é bem boa, só que ela não é de tão fácil acesso, assim, para pesquisar. Mas a Taco, ela é da Unicamp, é super fácil de achar, você acha pelo Google. Ela é bem boa, assim, eu gosto bastante. A Simone também está aí. Oi, ai, tô feliz que vocês estão aqui. E em relação à creatina, você acha que é bom? Você recomendaria? Sim, recomendo o uso da creatina. É um dos suplementos que eu acho mais legais, assim, o uso, porque a gente produz a gente produz acho que cerca de 1 grama mais ou menos por dia, né? E a gente, teoricamente, né, as pessoas que consomem produtos de origem animal podem chegar e o consumo de 2 gramas. Se a pessoa come muita coisa de origem animal, ela chega até 5 gramas por dia, assim. Mas assim, isso é totalmente não saudável, né? As recomendações que a gente tem hoje é para limitar o consumo desses produtos. Então, a suplementação é geral, assim. O uso da creatina vale muito para esportes de força e potência. Ela ajuda muito na repetição do exercício, assim, na execução. Quando a pessoa vai executar, às vezes ela falha na hora de completar ali o treino que ela está fazendo de repetição. E com a creatina ela consegue executar isso de uma forma muito mais tranquila. E claro, isso também vai trazer resultados no treino, a melhora ali de força e todo esse mecanismo de hipertrofia. Mas além disso, eu recomendo em esportes de endurance, esportes que a pessoa tem muita explosão, assim, tipo uma corrida que a parte inicial a pessoa vai ter que ter uma explosão ali maior, ou na parte final da chegada. Também já tive pacientes em provas de montanha que, às vezes, dependendo do lugar que a pessoa está, ela tem que usar muita força também. Então, é legal usar creatina. Enfim, é mais nesse sentido e é um suplemento muito tranquilo também de usar a suplementação, barato. E o efeito aí a gente tem, depende do protocolo que for usado, né? Se precisar de um resultado mais imediato, eu uso uma sobrecarga de quantidade. E se precisar de um resultado mais a longo prazo, eu uso uma quantidade menor. E aí vou observando, né, como é que a pessoa responde também. Certo. A creatina eu li uma vez que a creatina boa é aquela que tem aquele selo Creapure, alguma coisa assim. Sim, que ela é uma marca, né? Como se ela fosse mais pura, digamos assim. Mas na verdade não tem muita diferença, não. A monoidratada é a mais barata que a gente tem e ela é ótima. Tem vários estudos com ela, é bem interessante fazer isso. Tem diferença? Tem essa Marta aqui perguntando, né? O ideal é tomar como pré-treino ou não tem diferença? Os estudos mostram uma diferença dela no pós-treino, sempre junto a um alimento rico em carboidratos. Porque o carboidrato ali, ele vai aumentar as quantidades de insulina e vai facilitar o transporte de creatina para dentro do músculo, Uhum. que é onde ela fica. A maior parte dela fica no músculo e um pouquinho no cérebro. Certo. E também é verdade que o consumo excessivo de creatina pode acarretar algum problema renal? Não, isso já está muito desmistificado.
A não ser que a pessoa realmente tenha uma condição renal crônica que a gente limita aí, não indica, né? Mas assim, isso está muito documentado na literatura, não tem problema nenhum usar. Ah, tá. Então é tranquilo, né? Vamos usar creatina, então. Você não costuma usar? Olha, eu não uso nada, que eu tenho preguiça de misturar o pó na água, sabe? Eu usei por 3 meses creatina o ano passado e eu senti uma boa diferença. Eu senti resultado, sim. Aí quando Então, acabou o potinho, eu não usei mais. nos estudos, assim, a gente vê um baita resultado em vegetariano, porque não tem pela dieta, não tem, né, na verdade, é só o que a gente produz. Então, a suplementação, ela vem e realmente as pessoas relatam diferença, assim, é um suplemento que a pessoa sente que está usando, como se E também fosse... tem aquilo que a pessoa, por exemplo, não pode tomar hoje, não pode não estar treinando e tomar. Ela tem que estar treinando para ter resultado. É, teoricamente sim, é que assim, a creatina ela tem outras funções também, né? Por exemplo, não vou entrar muito aqui que não é o foco, mas para pessoas que têm uma intolerância à glicose, ela pode facilitar a entrada de açúcar dentro da célula. Então, ela tem recomendações para algumas questões de saúde cerebrais também. Então, assim, é bem legal o uso para diversas condições, literalmente, assim, não só para o esporte. Mas, regra geral, para esporte, assim, a pessoa tem mais resultado, ela vai ter mais benefício aí fazendo uso. Certo. Agora, mudando um pouquinho do nosso tema, vamos para aquele tema bem polêmico, né? O famoso low carb. Ele é recomendável, é prejudicial em termos de força, resistência? Olha, é bem polêmico falar disso, porque assim, qualquer tipo de estratégia que seja diferente do padrão, como eu falei, é uma estratégia. Se ela for usada, ela vai ser usada temporariamente. Até porque o corpo não dá muito conta de ficar muito nesse padrão low carb. Se for uma dieta ainda muito low carb, a pessoa que treina, ela dificilmente consegue manter. A não ser que ela esteja muito adaptada, o corpo acostumou muito com aquilo, o que não é comum, assim. Então, assim, se for usado, a gente vê em estudos aí, média de 3 meses, depois volta com uma alimentação não tão low carb, assim, né? Se a pessoa às vezes tem que controlar um pouco a quantidade de carboidratos, um caso de uma intolerância à glicose, de uma diabetes aí, eu nem chego a usar low carb, eu realmente controlo as quantidades e vou sempre acompanhando o paciente, né? Mas assim, regra geral, não é uma estratégia que é fácil de manter, né, a longo prazo. Então a gente usa temporariamente mediante o quadro ali, né? Mas é mais nesses casos de alterações metabólicas. É muito restritivo, né? Então, aí, se a É pessoa está muito. fazendo porque quer ter um resultado rápido, quando ela voltar, ela vai ficar pensando na pizza que ela deixou de comer o mês atrás e vai comer a semana inteira. Perde tudo. Não, é isso, né? Tipo, toda vez que a gente restringe, o corpo ele vira o contrário, né? Tipo, você restringe e do nada você fica compulsivo, porque eu acho que é uma reação mesmo de falta, né? A gente começa a querer comer tudo, assim. Então, acho que é uma resposta, né? Tipo, não tá rolando mesmo. Mas assim, E, ó, quando a gente fala de esporte, carboidrato é o nutriente principal. Então, não dá para não falar dele, né? Em performance, rendimento, tem que ter inclusive, para reposição também, né? sim, reposição de estoque de glicogênio, de glicose, tudo isso. Para quem quer ganhar massa magra, é essencial também o carboidrato, né? Bem, ele também vai ajudar aí no ganho de massa, né? Ele também aumenta o metabolismo da insulina e ela ajuda nessa construção de massa muscular. Tem uma pergunta aqui da Tami Coutinho, ela está perguntando: quem tem o metabolismo acelerado e perde massa magra com facilidade, qual seria a melhor alimentação ou suplementação adequada? Olha, é meio que lutar contra essa natureza, assim, sendo bem sincera, sabe? É não deixar de comer pelo menos aí de 3 em 3 horas. A pessoa que tem metabolismo rápido, ela costuma ter fome muito rápido também. Então, sempre ouvir esses sinais de fome e ingerindo ali o que ela precisa ao longo do dia. E evitar exercícios, né, que ela vá gastar muitas calorias, se ela tem o intuito de ganhar peso.
Uhum. Certo. Agora, em relação ao jejum, ele é uma boa estratégia ou ele pode ser prejudicial? Gente, essas polêmicas. As perguntas polêmicas. É muito difícil responder isso, porque tem pessoas que eu atendo, assim, falando a parte prática, que elas treinam em jejum e, tipo, elas adoram, sabe? E aí vem aquela questão, né, da janela metabólica, da janela anabólica. Se a pessoa treina em jejum, ela, quando a gente fala desse termo, né, que ele não é muito usado, mas no caso de um jejum, vai existir essa janela metabólica, porque o corpo vai estar sedento por nutrientes depois do treino, se a pessoa treina em jejum. Mas, assim, de estudos, o que a gente vê, a parte do jejum é muito mais uma adequação do metabolismo. É que nem essa parte do low carb, né? Uma pessoa que está com uma demanda aí de um quadro, por exemplo, de obesidade, quadro de diabetes, de hipertensão, de colesterol alto, restringir um pouco, às vezes, a alimentação pode trazer algum resultado, mas é algo que precisa ser muito bem monitorado e controlado. Porque, como a gente falou, qualquer restrição gera compulsão. Uhum. E É isso muito pode. específico, né? Tem que ser com acompanhamento para aquela E pessoa, de acordo com a rotina dela, tem, inclusive, sim, né? tem algumas clínicas que fazem esses protocolos que a pessoa fica, tipo, ali internada para fazer isso. Então, ela não passa estresse, tipo, ela tá numa situação tranquila. É outra realidade, né? O jejum, ele é muito usado numa condição mais espiritual, porque são pessoas que não estão passando, né? Se você pegar a vida normal de uma pessoa, as pessoas às vezes trabalham, tem que tomar conta das atividades do dia, ela precisa de combustível para isso, né? Então, o jejum dificilmente a pessoa adere, né? A longo prazo, isso acaba gerando desequilíbrios. Sim, No porque o nosso comportamento alimentar, viu? Sim, nosso corpo não é só alimentação e treino, é muito mais do que isso, né? É ansiedade, é estresse, você ter se manter tranquilo, um bom sono também, né? Tem tudo isso. Sim, o sono, assim, nossa, é muito importante, né? Se pudesse falar do sono, ele é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Assim, dormir bem é algo que a gente tem que dar muita importância. É no sono que a gente recupera tudo que a gente gastou, né, num treino. É essa hora que o nosso corpo vai se regenerar, que a gente vai ter balanço hormonal, balanço de várias substâncias do nosso corpo. Tudo acontece nesse momento, né? As pessoas que não dormem bem, elas sofrem muito. É algo bem ruim mesmo. Não tem nada que substitua isso. É. E a gente estava falando do sono, né? Nada como uma noite bem dormida, né? Inclusive, a gente até fala que pode ser um sono anabólico para quem quer ter ganhos, né? Nossa, isso é muito de pessoa de academia. É verdade. Mas é isso mesmo, assim, apesar de ser uma brincadeira, né? O sono, ele é anabólico mesmo. É aí que os hormônios de crescimento vão agir, literalmente. Tá aparecendo aqui. Sim, teria alguma coisa. A gente está faltando 1 minuto e 30 de live, Sério? passou muito rápido. Tem alguma recomendação extra que você gostaria de dar pra gente? Nossa, não sei. Pensando na situação atual do mundo, assim, Sim. olha, eu acho que eu tenho falado isso para as pessoas, né? Quem puder continuar em casa e tentar manter uma rotina que goste de ter, assim, que se mantenha tranquilo, que procure cuidar da saúde, limite o uso aí das redes sociais, porque realmente elas trazem muito estresse muitas vezes, né? A gente tem que usar com muita consciência. Procurem cuidar da alimentação, fazer os exercícios que conseguirem fazer, dormir bem, procurar ligar para pessoas que estejam sozinhas em casa nesse período. Tem muita gente passando por tudo isso sozinho. E é muito difícil, né? Quem já está acompanhado, imagina essas pessoas que estão super solitárias. Então, se você tiver a oportunidade de fazer, de se mostrar presente para as pessoas, né? De estar com elas, faça isso. Converse com as pessoas que você convive também, compartilhe as suas questões. Se você não estiver se sentindo bem, busque ajuda. Tem vários profissionais que podem ajudar nesse período. E é isso, assim, eu acho que é uma fase muito difícil que a gente está passando, mas a gente tem que se manter bem dentro
for possível. Sim. Eu agradeço a sua presença, estou muito feliz por você estar aqui. Vai acabar. Tchau, gente.